E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e eu tô com um visitante aqui, o Pete. Olha lá pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera, olha. Oi! E aí, pessoal? Eu já estava há muito tempo sem abordar nada dessa série de Desmistificando Algoritmos, por falta de inspiração mesmo. Entretanto, tem muitos conceitos de programação que eu quero abordar nessa série aqui, sem entrar em detalhes muito complicados de código. É o que vamos fazer agora, abordando a técnica de recursão. Esse é um conceito que os estudantes de nível técnico e de nível superior de computação costumam ter bastante dificuldade. Vamos entender a recursão por meio de um exemplo simples. Imagine que você está dirigindo seu carro por uma via desconhecida e você quer encontrar uma sorveteria. Se você não for um cara muito orgulhoso, então provavelmente o que você vai fazer é perguntar a alguém na rua qual é a direção da sorveteria. Entretanto, pode acontecer da pessoa que você pergunta na rua ela não saber exatamente onde fica o estabelecimento, mas ter uma vaga noção, uma vaga ideia de que virando à direita naquela rua é parte do caminho para chegar até a sorveteria. Nisso, o que a pessoa vai te dizer provavelmente é o seguinte: vire à direita, siga a rua e perto do posto de gasolina pergunte novamente a alguém. Então imagina que você faz isso, você vira à direita, você segue na rua até dar de cara com o posto de gasolina. Ali você pergunta novamente a alguém na rua. Imagine que você faça isso e a pessoa perguntada diga: pega a segunda rua à esquerda e na rotatória vire à direita e pergunte novamente a alguém. A gente está supondo que essa sorveteria é muito longe. Finalmente você segue esse caminho. E mais uma vez, quando você pega a segunda esquerda, foi isso que eu falei, né? Pega a segunda esquerda, na rotatória se vira à direita e ali você pergunta novamente a alguém. Aí a pessoa finalmente diz: segue a rua até o final e você vai dar de cara com a sorveteria. Note que nesse caso nós pegamos um problema que a princípio era bastante complexo, que é encontrar uma sorveteria que está num local bastante distante, e ao invés de resolver o problema de uma só vez, ou seja, pegando todo o trajeto e seguindo ele imediatamente, a gente vai solucionando essa distância, percorrendo esse caminho em partes. No caso, nesse exemplo, a gente dividiu em 3 partes. Cada transeunte da rua, que te indica parte do caminho total, ajuda a resolver partes do problema maior, que é encontrar esse caminho definitivo até a sorveteria. Resolver problemas computacionais em partes, entre aspas, é algo que fazemos muito em computação e é a base por trás da técnica de recursão. Com a técnica de recursão, nós resolvemos um problema complexo ao quebrá-lo em partes, entre aspas novamente, solucionando esses subproblemas menores ou usando um conceito um pouco mais técnico, resolvendo instâncias menores do mesmo problema. Problema. Um exemplo que o Thomas Cormen usa no livro Desmistificando Algoritmos, que é um dos livros que eu me baseio para fazer essa série, ele apresenta um problema matemático para explicar a ideia de recursão, que é o cálculo de fatorial de um número n. O que é o fatorial se você não estiver muito familiarizado com esse conceito? O fatorial de n, sendo n um número não negativo, é a multiplicação de seus termos antecessores. Por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando tudo dá 120. O fatorial de 11 é 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um número grandão. Em faculdades de exatas, inclusive, até existe uma brincadeira, que é quando um aluno do 4º período, por exemplo, ele deve matérias do 3º período, deve matérias do 2º período e também do 1º período, chamamos esse aluno de um aluno 4 fatorial. Só faz sentido calcularmos o fatorial de números não negativos, como eu falei antes. Então tudo começa pelo fatorial de 0, que é igual a 1. O fatorial de 1 também é igual a 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2.
E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Será que faz sentido a gente resolver o problema de calcular o fatorial usando a recursão? Para simplificar, vamos pensar no fatorial de 3. O fatorial de 3 não é a mesma coisa que 3 multiplicado por fatorial de 2? Sim. Dessa forma, estamos representando o fatorial de 3 em função de um problema menor, que é o fatorial de 2. O fatorial de 2 é um subproblema, ou uma instância do problema maior, que é o fatorial de 3. E o fatorial de 2 não é 2 multiplicado pelo fatorial de 1, então, novamente, dividimos o problema em fatias menores, ou instâncias menores. Assim, paramos de dividir, entre aspas, quando chegamos no fatorial de 1, que é 1. Dessa forma, a gente faz o caminho inverso, ou seja, você pega o 1 e multiplica por 2, sendo esse fatorial de 2, e esse 2 você multiplica pelo 3, dando assim o fatorial de 3, que é 6. Conseguimos resolver o problema maior, que era o fatorial de 3. Ah, Lucas, mas isso é tão óbvio. Precisa mesmo dividir o problema? Não poderia apenas multiplicar e pronto? Sem dúvida, o fatorial é um problema muito simples e que não precisaria ser resolvido usando a técnica de recursão. No entanto, o cálculo do fatorial é um problema didático suficiente para você entender como se deve resolver problemas bem complicados e que realmente dependem de recursão. Então, se você entende o cálculo do fatorial usando a recursão, isso te ajuda a entender problemas mais complicados que realmente precisam da recursão. Inclusive até algo que é abordado em provas da Olimpíada Brasileira de Informática. Então, meu propósito é discutir esses conceitos de uma maneira mais simples para a gente poder embarcar no futuro em problemas mais complicados, por exemplo, de provas da Olimpíada Brasileira de Informática que realmente dependem da recursão. Vamos tentar escrever um algoritmo usando português para resolver o fatorial usando recursão? Vamos lá? O interessante é que o procedimento fatorial, ou seja, a função que calcula o fatorial, se você não sabe o que é função ou o que é procedimento, assiste o vídeo anterior dessa série que lá eu explico. Mas o procedimento fatorial, igual eu estou mostrando aí na tela para vocês, ele recebe como parâmetro n, ou seja, o número que a gente quer calcular o fatorial. Então o fatorial de 3, ou seja, atribuir 3 como um parâmetro dessa função fatorial vai dar como resposta 6. Qual vai ser a entrada? Um inteiro não negativo, um n igual ou maior que zero, que é o que a gente quer calcular aí, o fatorial, e a saída vai ser o valor de n fatorial. Esse código tem apenas 2 linhas, então fica mais fácil de entender ele, por isso ele é um exemplo bastante didático para a gente entender a recursão. Se o n for igual a... Aí vamos olhar as 2 linhas desse algoritmo, né? Na primeira linha, se n for igual a zero, então retorne 1 como saída. Caso contrário, você vai cair na linha 2, retorne n multiplicado por fatorial de n menos 1. Parece meio confusa essa linha 2. Ela é difícil de entender, pois ela chama ou autorreferencia a própria função. Note que o fatorial de n menos 1 está sendo chamado dentro da própria função. Fazendo uma analogia, é como se você estivesse, por exemplo, sonhando dentro do sonho. Tipo, é o caso do filme A Origem, por exemplo. Para você entender isso, vamos imaginar que estamos chamando a função fatorial de 3. Assim, essa função recebe o parâmetro de entrada n igual a 3 e vai retornar ao final como saída. Resultado, o fatorial de 3. Podemos observar que 3 é diferente de 0, ou seja, se chamamos fatorial de 3, na linha 1 a gente vai comparar se esse 3, que é o n, ele é igual a 0. Notamos que ele não é, então a gente vai cair no else, no caso contrário, que é a linha 2, e retorne n multiplicado por fatorial de n menos 1. Como o n nesse caso é 3, o que a gente vai fazer é multiplicar 3 por fatorial de 2. Só que fatorial de 2 a gente chamou aí, então a gente precisa invocar o fatorial de 2. Nesse mesmo momento chamamos fatorial de 2, aí como se a gente desse uma pausa naquele fatorial de 3 que a gente estava calculando antes, para resolver o fatorial de 2. Depois a gente volta e termina. Então ao fazer isso, caímos novamente na linha 1, com n valendo 2. Como n igual a 2 é diferente de 0, ignoramos essa linha e caímos na linha 2.
Nesse momento, devemos retornar 2 multiplicado por fatorial de 1, chamando esse procedimento novamente. Agora chamamos fatorial de 1. Ao fazer isso, caímos novamente na linha 1, pois n igual a 1 é diferente de 0. Caímos na linha 2. Na linha 2, devemos retornar 1 multiplicado por fatorial de 0. Chamamos esse procedimento novamente. Finalmente, na primeira linha de fatorial 0, temos que retornar 1, já que n igual a 0 é igual a 0 de fato. Então, retornamos 1 e a gente começa a fazer a volta de todas essas chamadas. Ao fazer isso, nós voltamos para a chamada anterior de fatorial de 1, substituindo na expressão 1 multiplicado por fatorial de 0, substituímos o fatorial de 0 ali, pois ali retornou 1, e temos 1 multiplicado por 1, que dá 1. E esse cara nós retornamos o 1, esse mesmo cara, para a chamada de fatorial 2, em que multiplicávamos 2 por fatorial de 1, que agora é 2 vezes 1 igual a 2. Retornamos mais uma vez, agora por fatorial de 3, em que multiplicávamos 3 por fatorial de 2. Substituindo, fica 3 vezes 2, que dá 6, chegando assim ao resultado final. Esse processo de ir fazendo os cálculos e voltando da recursão, algo que conceitualmente nós definimos como encher a pilha e esvaziar a pilha de recursão, é o que confunde a cabeça das pessoas que estudam recursividade. Mesmo para um exemplo simples, como é o caso do fatorial, isso acaba dando um nó na cabeça. Entretanto, não desanime, continue estudando, continue implementando, que esse conceito vai ficando mais fácil e mais natural com o tempo. Vou deixar aqui no izinho e na descrição desse vídeo alguns outros vídeos explicando recursão para ver se isso te ajuda, a entender melhor esse conceito. Tá certo? É basicamente isso, não faz sentido fazer um vídeo mais longo do que esse para tratar de um tema complexo como é a recursão. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou continuar essa série de desmistificando algoritmos, não se preocupe. Demorei a gravar esse vídeo, mas eu vou continuar com uma frequência um pouco melhor. Comente aí embaixo outros vídeos que você queira que eu faça aí. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo e tchau!